Olá, você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia nesse início de podcast. Convidar você a acompanhar todas as novidades aqui da Associação Empresarial de Araranguá do Extremo Sul Catarinense através desse canal do YouTube e também através das redes sociais. Lá no @AcivaAraranguá você fica sabendo de tudo o que acontece aqui na Aciva, tudo que é feito pelo desenvolvimento do Extremo Sul Catarinense. Mais uma edição de AcivaCast começando e para te contar mais uma vez a história de duas empreendedoras aqui da nossa região. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Jaqueline Darós. Tudo bem, Jaque? Oi, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. E a Marlise de Souza Pereira. Tudo bem, Marlise? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde Kelly, boa tarde Lucas, tudo bem? Tudo bem também, gente. Deixa eu começar, obviamente, pelo começo, né? Como é que iniciou a trajetória de vocês como empreendedoras? Quando é que a abelhinha picou, né? Quando é que surgiu esse espírito empreendedor dentro da Jaqueline e dentro da Marlise? Bem, na verdade, eu não me vejo de uma outra forma, porque eu cresci dentro da empresa do meu pai. Eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos e, para mim, foi muito natural que depois eu pudesse... quando encerrou um ciclo com a família, né? Meu pai faleceu, eu tinha 21 anos. Continuei com os meus irmãos até os 24. Fiquei um tempo fazendo as minhas coisas, que, né, dos 11 aos 21 eu fiquei trabalhando e aprendendo com ele. Então, essa vontade de empreender, eu acho que já vem de ter aprendido isso em casa, né, com a família, com meu pai. Lá do pai, então, já tinha essa vontade? Em um determinado momento da vida, eu cheguei a pensar em fazer um concurso público. Mas ainda bem que bateu a preguiça e eu não estudei. Mas eu acho que é isso, eu não me via de outra forma, não me via fazendo outra coisa. E tinha que pensar, como ele, quando trabalhava com ele, a gente não sabe, né, que o pai vai morrer no meio do caminho. Eu fiz administração de empresas. Então, foi um ciclo natural eu procurar alguma coisa para empreender depois na sequência, né, depois de encerrar o ciclo com a família. Jaque, como é que foi esse início, Jaque? Eu resolvi, por uma aptidão própria minha, e seguia na área da saúde. Só que eu não tinha ninguém da família nesta área. Eu me formei em Florianópolis e enquanto eu estava lá, eu trabalhei no LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, né, o maior laboratório público do Estado, e também trabalhei no Santa Luzia, que é o maior laboratório particular do Estado. Aí eu recebi uma proposta para vir para Timbé do Sul, que eles estavam precisando de um farmacêutico bioquímico para assumir tanto a farmácia hospitalar como o laboratório do hospital. E nesse primeiro momento eu aceitei, era uma proposta muito tentadora financeiramente, e eu comecei a trabalhar no hospital. Só que depois tinha a satisfação financeira e a frustração profissional. Porque eu vim para uma cidade pequena, onde tinha limitação do número de exames, né? A cidade era pequena, né? Então não tinha profissionais, né? Timbé do Sul me acolheu super bem na época, mas teve essa frustração. Aí eu fiz uma contraproposta. Eu falei para o hospital que eu montaria o meu laboratório, onde eu ofereceria uma gama maior de exames e eles terceirizariam o laboratório comigo. E aí começou o meu ramo empreendedor, montar o meu negócio, né, sair da estabilidade de ser funcionário e montar um negócio que a princípio, Lucas, para que todos saibam, nem tudo é fácil, né? Tu tens que, para ser empreendedor, acho que tu tem que ter um pouco de coragem, né? Onde eu tinha, naquele momento, eu diminuí o meu salário, a minha renda, né? Diminuí a minha renda, onde eu tinha uma estabilidade, um valor alto de salário para a época, e eu fui montar o meu negócio, onde quando tu começa, tudo é muito mais difícil, né? Sim. Já que a gente está falando desse difícil de começo, quando vocês iniciaram, quais são os primeiros desafios? Porque, sim, desafios vocês têm até hoje, né?
Cada vez maiores. Eles só são diferentes, né? Mas quais são os primeiros desafios? No meu caso, como pioneira, né? A gente está falando já do início da Contato. Isso, no ramo de internet, é aprender. Não, tu não tem nem com quem aprender, teria que buscar cursos em São Paulo, porque aqui não tinha nada para te basear. Então, nós tivemos uma parceria no início com um outro único provedor que tinha aqui na região. 6 meses depois, a gente seguiu com as próprias pernas, mas estamos com muita pesquisa e uma coisa que era nova, né? Então, tu não tem muito, tem que inventar um pouco, a gente improvisa, a gente vai metendo a cara numa situação em que tudo é novo, né? Em que tudo é novo. E assim, o primeiro desafio, eu comecei com internet discado. Na época o acesso era discado e o custo da ligação telefônica era enorme. Então, tu tinha a tua capacidade de ampliação e de atendimento era reduzida àquele horário que os clientes queriam usar, que era depois da meia-noite, para não ter consumo da conta telefônica. Então, tu ir buscar uma nova tecnologia, que daí a gente foi atrás da solução por rádio, para poder oferecer uma outra alternativa para o cliente. Tudo isso aí era desafiador, como pioneiros nessa área, né? Como é que é encontrar a solução, Marlise? Porque nesse começo, pelo que tu estás contando, tinha uma dificuldade. Todo mundo queria acessar a internet, mas todo mundo queria acessar depois da meia-noite por conta da fatura de energia. Quando tu tens uma sinuca de bico dessa, né? E nesse primeiro momento, a internet ainda era lazer, né? Era mais lazer, era pouco conhecida. Um dos desafios iniciais era dizer o que era internet, para que servia, os grupos de contato, de conversa, né? Na época tinha o IRC, tanta coisa antiga, né? Orkut, aquela coisa toda que veio crescendo. Mas no início era mais lazer, né? Então era um desafio também ensinar a usar a internet e despertar o desejo de usar a internet. Depois, quando virou necessidade para trabalho, daí o desafio também era oferecer mais velocidade, aí sempre crescente a cada vez mais, né? Agora com tudo que circula nas redes de vídeos e arquivos pesados, cada vez mais tu tem que te adequar a oferecer mais velocidade e mais qualidade de acesso. Legal. Jaque, como é que foi lá no começo? Quais são os primeiros desafios? Os desafios daí, né? Sair da estabilidade de ser funcionária para montar meu negócio. Marlise, para te ver como eu acho que todos os negócios se interligam, né? É o desafio dela, né? No início, falar para as pessoas o que era internet, para que era necessário. Eu também. O laboratório tinha um menu básico de exames. E eu também, naquele primeiro momento, tive que fazer a parte de visitas médicas, ver qual é a necessidade, que exames a gente precisava introduzir, trazer exames novos que estavam surgindo, ver a viabilidade de a gente colocar isso em prática, né? Então, para te ver, eu sempre digo que os negócios, os desafios são os mesmos, cada um dentro do seu ramo. E também foi essa parte, eu acho que foi o maior desafio, de pegar e passar a credibilidade, né, para a população, para os médicos, para a classe médica, e aumentar o menu de exames oferecidos. Ampliar, trazer novidades também. Não deixa de ser novidade, né? Isso. Visando, claro, com isso, né, uma melhora de entrega para os pacientes. E eu tenho um bom relacionamento até hoje, Lucas, com os médicos, porque eu, ainda nova, muito tempo, a long time, eu fui para São Paulo, um curso no Unicor, época que teve o primeiro transplante de coração do Brasil, olha. E lá eu achei muito legal a maneira que eles trabalhavam, onde os médicos, os bioquímicos e os enfermeiros trabalhavam juntos. Era numa sala onde era discutido a conduta do paciente.
para ver qual é o melhor exame, qual é o melhor tratamento, o que vai ser feito, sabe? E então, eu não sei se eu vim com isso, vim dessa cidade, né, que era Florianópolis, né, que era a cidade polo, Cidade né, grande, saúde, digamos assim, né? Então, essa conversa com os médicos, e ficar juntos, tentando trazer o melhor benefício para a população. Então, a gente já tem até hoje. Mês passado, ainda a gente teve um treinamento dentro do laboratório, uma equipe de São Paulo veio falar com os médicos aqui da região, alguns médicos, né, para trazer as novidades dentro da biologia molecular, que é um ramo relativamente novo, né? Então, acho que toda vida a gente mesmo estando no interior, a trazer as novidades que hoje do mundo, por causa que a globalização nos aproxima muito, né? Mas trazer os benefícios, as informações para quem está numa cidade de interior menor, né? Para que a gente tenha o mesmo tipo de tratamento. Nesse início de vocês, quem eram as inspirações? Em quem que vocês se inspiravam quando... Porque assim, tinham dificuldades, né? A quem vocês recorriam? Né? Para tirar dúvida, para buscar conselho? Quem eram as inspirações que vocês tinham nessa época? Na minha época, não. Eu sempre gosto de ir atrás, de conhecer e ver a viabilidade disso ser empregado no meu ambiente de trabalho. Então, eu sempre fiz muitas visitas técnicas, conhecer outros laboratórios dentro do estado, dentro do país, até fora do país, né? E eu tive um pupilo, que foi o Dr. Zunino, que foi dono do maior laboratório do estado, Santa Luzia, que, na minha opinião, ele era uma pessoa que estava à frente do seu tempo. E, então, eu sempre segui os passos deles, nesse sentido, assim, de que a gente não pode se acomodar. Temos que ir atrás, nos desafiarmos e só assim cresceremos. E na época, lá no início, nós nos associamos a eu não me lembro agora como é que era o grupo, mas tinha um grupo de provedores que estava iniciando, que era lá em Rio de Janeiro, São Paulo, e tinha um pequeno grupo que faziam cursos na época, internet por rádio. Então, a gente se comunicava e trocava experiências entre nós, e algumas vezes tiveram cursos lá para a gente poder atualizar o que tinha de novidade no ramo. Tinha também em Porto Alegre um fornecedor que costumava orientar e dar cursos na área. Então, era muito difícil o acesso à informação, porque era o começo simultâneo em todos os lugares, né, da internet, em 96. Então, realmente, nessas referências técnicas eram onde vocês... A gente foi aprendendo fazendo também, né? E a exemplo da própria Aciva, com cooperativismo, nos encontrando com outros que já faziam as mesmas coisas em outras regiões. Vamos andar um pouquinho no tempo. Quando é que vocês começaram estabelecido, né, o negócio, quando é que vocês iniciaram expansão? Tanto contato quanto bioanálise já não estão mais somente em uma cidade, né? Quando é que vocês iniciaram esse processo de expansão? No caso da Contato, começamos com acesso discado, e depois, logo no início, a gente já fez uma transição para o rádio. Como o rádio tinha um apelo, uma demanda muito grande, vinham comunidades do interior, muita gente vinha nos procurar dizendo que não tinha comunicação nem de telefone e queria uma solução. Então, eu me lembro de alguns nomes, Linha Acontece, Pinheirinho do Meio, o pessoal de Ilhas. Então, tinha muitas regiões assim, bem isoladas e queriam se comunicar, porque não tinha telefone de espécie alguma lá, e eles viam na internet uma solução, né? E a gente procurava encontrar uma forma de atendê-los. Então, naquele momento, com o rádio, a gente fez uma expansão territorial, a gente atendeu o Turvo num determinado momento, usando, por exemplo, a gente chegava atravessando o ermo, a gente chegou a usar cada morro que era um obstáculo virava um
trampolim, a gente usava como uma forma de alcançar a região que estava nos pedindo para levar a internet até lá. Agora, ilustrando isso, Criciúma é vertical, tinha muitos edifícios lá, era mais fácil de trabalhar. E nós, sempre no espírito de servir, então, quando alguma comunidade vinha nos pedir socorro de que precisasse se comunicar, imagina, daria mais lucro tu ir para um lugar que fosse vertical, tu só cabia um edifício, tu tinha uma expansão muito grande em pouco tempo. Mas tinha essa coisa de querer levar o serviço, de querer levar a internet para as pessoas, e isso nos fez estender a nossa área naquele momento para Turvo, para Jacinto Machado, tinha lá o doutor, conhece os médicos todos, tinha um médico bem conhecido lá de Jacinto, já é falecido, não consigo me lembrar o nome dele agora, daqui a pouco vem. Mas as pessoas vinham nos pedir para ir lá levar a internet naquela comunidade. Então, a gente começou a atender muito também o interior, além de Araranguá, a gente estendeu também para todo o interior por causa dessa necessidade. E essa foi uma fase. Aí, trabalhávamos muito com rádio. Depois, a gente começou a trabalhar com fibra ótica, mantivemos o rádio por muito tempo e começamos com fibra ótica. Aí, com fibra ótica, a gente começou a atender, depois de vencermos uma licitação para atender a Secretaria de Segurança Pública, a gente criou uma rede de torres até Paulo Lopes, até chegando em Florianópolis, e que permitiu uma expansão muito grande da área de cobertura de fibra ótica. Então, as comunidades que a gente atendia antes com rádio, acabou que tínhamos clientes lá naquela região que a gente encaminhou aqueles clientes para serem atendidos e mantivemos na trajetória da fibra, expandindo a trajetória da fibra. Porque tem espaço para todo mundo, né? Então, era mais interessante a gente conseguir expandir o território de fibra, como atendemos hoje. E aí fomos reduzindo, revertendo clientes que eram de rádio para fibra. Então, até chegar no 100% fibra. Até chegar no 100% fibra. Tem muito pouco ainda rádio. Assim, coisas que são muito impraticável chegar com fibra. Assim, gente que está bem isolada, né? Mas é muito pouco. Legal. Agora é rádio. Fibra. É tudo com fibra. Jaque, expansão. Em expansão, acho que veio com a inquietude. Porque aquilo ficou pequeno para mim, sabe? Então, eu também dava aula para o 2º grau, eu dava aula para o cursinho pré-vestibular, mas mesmo assim, aquilo ainda, eu acho que eu podia fazer mais. Aí a gente começou Meleiro, depois foi para Forquilinha, né, veio para cidades um pouco maiores, né, e levando a nossa experiência. E depois de Forquilinha foi para Maracajá, Araranguá, e assim a gente foi indo em várias cidades aqui do Vale que a gente tem sede. Mas eu acho que foi da inquietude de querer se desafiar e de querer fazer mais, assim. Eu acho que foi aí que começou a expansão. Eu acho que eu posso mais, eu me desafio. Eu sou uma eterna, eu faço uma competição comigo mesma, assim, sabe? E eu acho que foi por aí que a gente começou a expandir, a crescer, a ter mais unidades. Que hoje é um desafio. Ah, é? Hoje é um desafio. Por quê? Hoje o desafio, Lucas, é na parte de mão de obra. Pessoal. Hoje pessoas, né? Hoje pessoas é o maior desafio que eu tenho. Treinar essas pessoas para a gente ter aquele mesmo padrão. Lidar com máquinas, eu acho que é muito mais fácil, né? Tu faz investimento, tu sabe o que ele vai te dar de retorno. E com pessoas, por mais que a gente invista em treinamentos, em cursos, né? Que a equipe toda está sempre em congressos e temos os treinamentos internos. Hoje,
lidar com pessoas é o maior desafio. Uhum. Eu acho que está faltando um pouco de a nova geração de comprometimento. Tem as exceções, claro, Sim. né? Então, temos pessoas muito boas, mas já que o meu trabalho, né, o atendimento, uma coleta, né, é o corpo a corpo, né? Se tu for Não é lá, só a questão técnica. eu tenho que conciliar os dois, né? Porque não adianta, as pilastras do laboratório são atendimento e qualidade. Então, eles têm que estarem juntos. Se eu atender mal, se eu coletar mal, né? E entregar um resultado de extrema qualidade, tu não vai voltar, né? E, ao mesmo tempo, se eu fizer um bom atendimento, ser super simpática, querida, prestativa contigo, entregar um resultado que não condiz, né? Que não tem a qualidade esperada, também não anda certo. Então, tu tem que achar as pessoas certas, com o perfil certo para cada área do teu laboratório. Tanto do atendimento, como para a coleta, área técnica, que é um perfil totalmente diferente. Um expansivo como eu, que fala, que gesticula, né? O outro lá em cima, fechado, concentrado. Aí depois o setor administrativo. Então, cada setor, achar as pessoas para cada setor, eu acho que esse é o desafio. No lugar certo. Mas eu vou te dizer que este problema não é exclusividade, isso é geral. A gente lida com... Os clientes são atendidos com pessoas que vão até a casa deles. Então, tu tem que ter pessoas treinadas, capacitadas, educadas, gentis. Desde do primeiro telefonema fazendo o pedido até a entrega, tu vai trocando de pessoas que vão passando por esse atendimento e todas elas com uma especialização, né? Então, é muito complexo tu achar pessoas para fechar todos os quadros, tá? Sempre a gente precisando contratar, mas a mão de obra hoje está bem difícil. Então, a gente tem gente lá conosco desde os primórdios. Então, assim, são tesouros, né? A gente conseguir colecionar um quadro de um time que vem conosco desde o início. Nós temos algumas dessas pérolas lá. E muita gente ao longo do caminho, a gente vai treinando, começaram lá com os 18 e estão conosco até hoje. Tem que trazer de pequenininho para a gente formar esse pessoal. Até, de novo, voltando à questão de ser um trabalho que não existia antes. Então, tu precisou capacitar para ser pioneiro numa área, é isso, né? Então, tu não vai ter alguém pronto. Vai ter que ir ensinando com o que está acontecendo. Tem que ir buscando informação nova o tempo todo. Acho que contigo não é diferente, mas a escassez de mão de obra, de pessoas qualificadas, na nossa região aqui, a gente tem observado que é uma constante. Né? Já que vocês estão falando nisso, e esse é o problema, como é que vocês enfrentam esse desafio? Como é que vocês encaram? Qual é a solução desse problema, né? Como é que vocês fazem para manter a equipe, ou para manter aquele colaborador que está há muito tempo, ou para preparar aquele colaborador que está chegando e que às vezes ainda não está 100% treinado? No nosso caso, nós temos algumas políticas internas, desde muito tempo a gente cultiva. Antes, lá no início, nós tínhamos condição de fazer treinamentos e juntar toda a equipe aos sábados. A gente fechava das 8 às 9, 9h30 para treinamento. Então, a gente juntava todo mundo e treinava, porque a equipe ainda era pequena e dava de ter essa flexibilização com os horários. Né? E trazer essa equipe conversando e se treinando junto, e não só no aspecto técnico, mas de atendimento, de comportamento, de visão de mundo, de perspectiva de crescimento. Isso eu acredito que fortaleceu esse espírito de equipe. Uma outra política que a gente adota há muitos anos é o nosso refeitório. Então, lá naquele momento, existe ali uma integração entre os setores, eles almoçam juntos, então
todo mundo se conhece de todos os setores, então fica um ambiente muito amigável, muito familiar, e isso faz com que eles tenham essa tranquilidade em permanecer no trabalho. Mesmo assim, não se retém, principalmente a nova geração é bem mais difícil de lidar, mas eu acredito que esse entrosamento entre eles, essa amizade que se cria, essa troca de informação na hora ali em que eles fazem a pausa deles e se conhecer melhor, isso fortalece o espírito de equipe, fora as outras coisas que todo mundo acaba fazendo parte do pacote, plano de saúde e tudo que a gente oferece a mais. Mas especialmente este vínculo, este estar junto, essa troca de... É que facilita, imagina, até a comunicação entre eles, né? Sim. Porque daí assim, eu preciso falar alguma coisa com o cara lá do administrativo. Não é o cara do administrativo, é o fulano de tal que eu conheci na... Fica mais fácil o acesso, né? Tu cria um ambiente mais familiar para esta troca de informação. E sem contar, assim, eu imagino as pessoas terem que se deslocar, quem tem filho, às vezes para pegar na escola, já tem que fazer aquela correria, no meu caso, ainda está nessa situação. Mas quem pode ficar ali, almoçar e não ter que ir ao trânsito, né? E é um momento que tu descansa um pouquinho, né? Eu acho que isso também, aí aquele momento é apropriado para eles conversarem, estarem juntos. E eu acho que isso é uma forma também de agregar e de fazer essa retenção desses valores, né? Jaque. Eu não tenho essa facilidade da Marlise, porque tem várias unidades em municípios diferentes, né, Marlise? Então, eu não consigo fazer isso. Eu acho interessante, dentro do quadro do laboratório, essa parte que tu falasses no início de treinamento das pessoas para as contratações, a gente vê muito o perfil da pessoa. Se a pessoa está com aquele perfil, a gente treina. Treinar para nós, passar o conhecimento, não é problema. O problema é tu achar a pessoa para aquela função. Então, nós temos dentro do laboratório um programa de educação continuada, onde a cada 2 meses a gente tem reunião de todo o grupo, e fora isso, elas têm mensalmente um estudo que é os controles de qualidade, onde a gente tenta fazer via online, cada um, né, mas a gente dá estudos de casos, lâminas para os analistas estudarem aquilo ali e preencherem os controles de qualidade interno e externo. Que daí vão, e todo mês a gente tem o desafio de ver o conhecimento, de aprender, de estudar, e o retorno do mês anterior, as notas que tivemos, essa parte ali. Aí que veio o lema do laboratório. A gente, por vários anos, a gente recebe o título de excelência em análises clínicas. Então, isso é devido, por isso que a gente mudou o slogan do laboratório, para esse nome. Porque a gente tem a excelência em 2 controles de qualidade a níveis nacionais e a gente faz esses treinamentos para isso. Fora isso, conforme a função, a gente tem uma provinha para a gente nivelar os candidatos. Para a gente saber, não é para, né, a gente não é nenhum Hitler, nada disso, é para ter um embasamento do nível 7? de conhecimento. Tem que tirar 7 ainda, né? Nota mínima é 7. Né? Então, a gente analisa vários itens, né, numa contratação e para também subir de posição, né, de cargo dentro do laboratório. Como a gente é muito técnico, assim, sabe? Né, de muito conhecimento, né? Então, o laboratório tem esses treinamentos, ideia de controles externos e internos de qualidade. A gente tem os treinamentos nossos internos. A gente proporciona para os funcionários congressos a nível nacional, né? Então, a semana passada tinha 2 no Congrelab, né? Que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Congresso Brasileiro, fomos mais 2 pessoas também. Então, nessa parte, a gente tenta enraizar essa cultura de conhecimento, de ir atrás, saber o que tem de novo,
tentar ver o que é viável trazer para nossa unidade e desenvolver com isso. A administração do laboratório é bem participativa, para fazer com que o funcionário tenha esse sentimento de dono, assim. Né? Uma decisão não é só minha, né? É um conjunto de pessoas que nos ajudam a tomar as decisões. Se a gente for falar em inovação e legado, o que vocês acham que as duas marcas, né, o Bioanálise e a Contato, qual foi a grande inovação que vocês trouxeram aqui para a região? Na minha área, eu acho que nós somos os primeiros a investir na certificações de qualidade. ISO 9000 e DIC. São só 129 laboratórios no país que têm essas certificações. Nós somos um deles, né? Isso para mim é uma honra. Então, acho que isso instigou a outros laboratórios irem atrás disso também. Que eu acho que isso fez com que todos, né, a população ganhasse com isso. No nosso caso, considerando inovação, nós, há 10 anos atrás aproximadamente, reunimos os nossos colegas de atividade, né, os outros provedores da região, e fundamos aqui na CIVA o Núcleo de Provedores. E atualmente, depois ele se transformou na APRONET, que é a Associação de Provedores de Santa Catarina, e tem uma representatividade muito importante no estado, faz eventos nacionais, que geralmente em Florianópolis, e passou a ser um evento muito esperado durante o ano, onde enriquece todo o setor, né? E eu acho que esse ponto de vista de cooperativismo está no DNA da Contato. A gente sempre trabalhou dessa forma, com parcerias, né? Valorizando o colega de atividade. Acho que isso aí todo mundo ganha, né? Essa troca de informação, essa parceria que nós desenvolvemos a partir da fundação do Núcleo de Provedores e da APRONET. O Marlise, lembra que eu te falei do Dr. Zunino, né, que era dono do Santa Luzia? Ele fala uma coisa muito importante, que para mim frisou em 1990, que era o fato de que a gente não deve reter informações e conhecimento. Né? Eu acho que se ilude aquela pessoa que quer manter só para si o seu conhecimento. A partir do momento que tu compartilha isso, né, aí que surgem as ideias para novos isso é isso que faz com que a gente cresça, sabe? Uma pessoa é só mais uma pessoa, agora um conjunto de pessoas pensando no mesmo assunto, tentando achar solução, né? Ou a oportunidade de crescimento também, não só para solucionar um problema, mas para a gente crescer, né? Então eu acho que é compartilhando o conhecimento que a gente cresce, que a gente melhora. E eu aprendi isso também lá, fazendo uma referência ao meu pai, que foi meu primeiro professor. Eu me lembro que ele se reunia com as retíficas do estado, a ARESC. Eles tinham reuniões frequentes, ele era amigo de todos os outros retificadores também. Inclusive, no acidente em que ele faleceu, ele estava com um de Tubarão, a associação, que fazia parte da associação, e não tinha ido com ele, o Nereu, que era da outra retífica. Então, esse sentimento assim, de parceria, de juntar, eu também me espelho no que eu aprendi com meu pai. E eu acho que isso tem muito valor. Acho que faz com que o setor todo cresça, né? As pessoas têm que somar, não entender o outro como um concorrente, mas como um parceiro. Eu penso que o concorrente, quando ele é leal, ele faz crescer. Não é verdade? Sim. Eu penso dessa forma. O concorrente, ele faz com que tu precise não se estabilizar, precise reagir e imprimir um ritmo novo dentro da tua empresa. Ele te estimula de uma certa forma, né? Exatamente. A concorrência é boa, né? A concorrência boa, eu penso que é dessa forma, assim.
E fortalece a categoria, Uhum. né? Faz com que eu seja melhor e ele seja melhor e o outro seja melhor, faz com que todos cresçam. A gente consegue, com isso, valorizar a nossa categoria. Eu vou dar um exemplo aqui, e a gente fez recentemente um podcast aqui com o pessoal do núcleo de farmácia. Uhum. Se for pensar, parar para pensar, né? São empresários literalmente concorrentes, Sim. porque sim, todo mundo ali tem, naquele núcleo tem farmácia. E aí daqui a pouco eles começaram a perceber o seguinte, eu fiz pergunta para eles nesse sentido. O que é mais valioso na reunião? Cara, mais valioso na reunião é eu vim aqui e eu poder falar uma coisa de uma farmácia que quem tá ouvindo tá entendendo o que eu tô falando. Porque ele passa exatamente por aquilo que eu passo na farmácia dele, né? Então essa troca que às vezes não é concorrência, né? É uma troca que tá todo mundo crescendo. Não, e eu acho legal assim como eu gosto de fazer visitas técnicas em outros, eu também recebo alunos, né, pessoas que estão se formando e vêm fazer estágio com a gente. A própria universidade traz pessoas para conhecer o laboratório. E eu acho que é exatamente essa parte de compartilhar, de fazer as coisas não ficar um negócio individualizado, né? É o coletivo que vai fazer, é o coletivo dentro da tua equipe, com que todos participem das tuas decisões, que isso faz com que eles se comprometam com aquilo, né? Tu não acha, Marlise, como é o teu sistema de administração? Não é com a coparticipação, né, deles é que vão fazer aquele teu sonho se tornar realidade. É isso. No meu caso também, eu dividi em setores para que cada um dê conta do seu setor e a gente se reúne para a gente trocar, tomar decisões juntos em algumas coisas que são importantes. Legal. Normalmente a gente se reúne para... Toda semana? Toda sexta-feira de manhã. Toda sexta-feira de manhã. A gente reúne os gerentes de cada setor e a gente discute os problemas que precisam trazer para a mesa para resolver juntos. Legal. Eu todas as quartas-feiras à tarde também me reúno. No meio da semana? Quarta-feira à tarde a gente se reúne para as decisões de cada setor nosso. E todas as segundas-feiras a gente tem meia hora de reuniões online com as gerentes das unidades. Onde a gente, como mulher, né, tem que ter um tempo limitador, senão a gente não para de falar. Então, a gente tem um timer e durante aqueles 30 minutos a gente vê, porque não tem como eu também ficar me deslocando de uma unidade para outra, né? Então, a gente tem elas se reúnem, trazem já as necessidades, os problemas, o que precisa ser tomado. E eu acho que por isso é bem participativa, nesse sentido, de a gente poder estar, mesmo tendo, né, unidades em várias cidades, de a gente se aproximar, a direção da própria unidade para a gente resolver e achar o melhor caminho para a melhor solução. Se a gente está falando de inovação, né? Se a gente for falar de legado, como é que vocês gostariam que as marcas que vocês representam fossem lembradas? Para mim, eu acho que é qualidade. Essa parte da qualidade, para mim, e de ir atrás do novo. Essas duas coisas, assim. Né, muita coisa nova, muita coisa que eu acho que a gente está durando mais, o ser humano está vivendo mais. Eu acho que é devido a essas tecnologias trazer a parte da Marlise, da modernidade, da internet, de conhecimento, para ser aplicado na qualidade de vida das pessoas, para fazer com que a gente dure mais com qualidade de vida. Essa inquietude, eu acho. E legado, o nome da Contato, se tu for olhar, já a escolha do nome já diz muito da empresa toda e do DNA dela. A Contato é assim, é o que nos move. Então, assim, desde o início, lá quando eu contei para vocês que nos pediam para levar a comunicação lá naqueles lugares mais difíceis de acesso, a gente
fazia todo o esforço possível para ir levar contato lá para aquelas pessoas. E então a internet tem essa mágica de fazer uma pessoa que está aqui e nesses 28 anos, uma pessoa que foi morar fora, conseguir encontrar os amigos, os familiares que estão distantes, tu conseguir ver a pessoa, falar com ela. Então, isso tudo é muito significativo para mim, na questão de fazer contato, de a pessoa poder se comunicar com as outras. Até por isso que a nossa marca tem trabalhado a questão de conexão de verdade, porque é esse estar aqui, nos comunicando, olhando no olho, e poder se aproximar, né, uns dos outros, tanto os colegas da mesma atividade, quanto agora o novo empreendimento que a gente está entrando, foi em função daquela época em que tu não podia ter esse contato. Na época da pandemia, a gente se isolou e não poderia estar no mesmo ambiente, tinha que usar máscara, não podia Se aproximar, ter um grupo de pessoas junto. Então, isso tudo ficou muito mais necessário, né? A gente sentiu muito mais a necessidade de fazer contato naquele momento em que não podia, né? E quando tu fala de legado, então me lembra disso, de que naquele momento a gente sentiu essa necessidade, essa vontade de que o nosso cliente pudesse ter este contato presencial, estar com as pessoas que ama, estar em contato com a natureza. Então, realmente o que como eu gostaria de ser lembrada nesse sentido de fazer contato, né? De aproximar as pessoas, de juntar as pessoas, de ter uma conexão de verdade. Legal. Já que a Marlice falou em novos negócios, pedi para ela apresentar, primeiramente, esse novo negócio. E como é que passa na cabeça de vocês isso? Assim, bom, tem lá um trabalho segmentado numa área, tem aqui uma chance nova, uma coisa diferente disso. Como é que faz essa transição? Na verdade, não é transição, é oferecer mais para o cliente, né? Então, eu já tenho uma carteira de clientes importante que eu atendo já de extremo sul catarinense aqui, de Torres até Paulo Lopes, né? Já temos essa nossa carteira que nos é muito preciosa. E oferecer para o cliente mais serviços do que a gente já oferece com internet, para este mesmo cliente, ele vai ter acesso ao estar num lugar na natureza. Então, eu estou usando a mesma carteira para oferecer novos serviços, né? Surgiu a oportunidade dessa aquisição. Primeiramente, foi lá na Lagoa da Serra, né? E naquele momento, até deixa eu ilustrar, porque eu, como mãe de 2 meninos, eu vi aquela minha necessidade de ter um lugar para a minha família, para estar com os outros, com a natureza, com os meus filhos na rua, né, num lugar de uma natureza exuberante, e eu poder proporcionar isso para os meus clientes era o que me movia para começar este novo negócio, esse novo empreendimento. Porque surgiu a oportunidade e eu vi, se isso é importante para mim, também deve fazer falta para as outras pessoas ter um lugar assim, né? Entendesse? Então, há quem pensasse assim, teve um projeto anterior dessa aquisição, que eles pretendiam fazer de lá um condomínio fechado. Mas tu ia restringir toda aquela área que é linda para ficar isolado. E a gente não quer ficar isolado, a gente quer fazer contato, a gente quer se juntar, a gente quer estar junto com os outros, né? E daí, o primeiro passo foi pensando dessa forma. Só que daí se abriu um leque de possibilidades, porque aí a gente começou, ao longo do processo de planejamento das obras, se percebeu que o potencial turístico é muito grande. Então, como é que eu vou limitar os meus clientes aqui da nossa região? Se Araranguá pede equipamentos turísticos, né? Entendeu? Como já foi no passado, nos anos 80, já teve
acho que os 3 maiores campings da América Latina naquela época, aqui em Araranguá. Então, as coisas foram acontecendo. Tinha um propósito inicialmente, que era oferecer isso para os nossos clientes, só que depois se percebeu que o potencial é turístico. Então, e isso não impede, né? Não impede que nós daqui compartilhamos essa estrutura com os que vêm de fora conhecer esse lugar que é tão especial, né? Uhum. Legal. Jaque, passa isso na cabeça? Não, essa parte o meu é um pouco diferente do ramo da Marlise, né? Essa parte do que oferecer dentro do meu ramo de trabalho hoje é procurar informações do que tem no mundo hoje de melhor, né? O que eu posso estar oferecendo para o meu cliente, oferecendo de informações para os médicos, porque hoje é uma gama muito grande, então, de exames. E, às vezes, o próprio médico não tem condições de se atualizar, de saber. Então, cabe a mim, né, a nós do laboratório, que estamos por dentro dos lançamentos dos exames, passar as informações para os médicos. E, juntos, a gente vê, principalmente, quando é pesquisa de síndromes, quando é uma coisas, como é que eu vou te dizer, uma dificuldade de reprodução, quando é uma doença genética. Então, hoje, a gente tem do laboratório conexão com laboratórios da Espanha, onde a gente encaminha exames para a Espanha, a gente encaminha exames para os Estados Unidos, a gente encaminha exames para a Inglaterra. Então, olha como no passado isso não existia, né? Então, a gente pegar essas informações e poder trazer essas informações para os médicos e para os pacientes e eles tomarem as decisões de tratamentos, né, de qualidade de vida, de alternativas que esse paciente pode ter. Então, eu acho que é procurar o que tem de novo, que eu acho que cada vez a medicina está provado, vai ser individualizada, né, com a descoberta do genoma. O que é bom para ti, Lucas, nem sempre vai ser bom para Marlise, né? E não vai ser bom para mim, né? Então, tu ter a medicina individualizada, né? Então, nós temos pacientes com tratamentos, com doenças crônicas graves, e hoje, com a descoberta do genoma, uma medicação faz com que a tua medula volte a trabalhar da maneira correta, um câncer consegue se estabilizar, né? Tu consegue monitorar aquela doença, se aquela droga está fazendo efeito ainda, se não está mais fazendo, se ela está tóxica para mim ou não, a toxicologia do paciente, né? O monitoramento que se tem, que no passado não se tinha. Então, eu acho que é ficar com sempre com a internet ligada na Contato, tá? Para pegar essas informações, visitar feiras e congressos, é aí que a gente... O cenário perfeito é ela chegar na prevenção, fazer exame antes para ver o que vai ter e qual vai ser a doença futura. Como é que se previne daquilo que possivelmente um dia tu possa ter. Marlise, temos isso hoje. Tu consegues ver, através de um exame de sangue normal, se tu tens uma tendência a ter diabetes no futuro, um Alzheimer, uma doença cardíaca, diabetes, tu tem tendência a ter câncer, de qual, sabe? O que tu precisa ter mais cuidado. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que passar essas informações pro paciente, pro médico, e ao mesmo tempo saber qual é a resposta da pessoa a essa informação. Como que a pessoa vai reagir? Se isso vai fazer com que ela entre em desespero, porque ela tem uma predisposição a isso, ou se ela não. Eu tenho uma predisposição a não ter um câncer de pulmão. Eu não vou fumar, eu vou, né, fazer exames com uma certa rotina para que eu consiga, se desenvolver isso, pegar o quanto antes, que daí o tratamento é mais fácil, ter uma vida
mais saudável, sabe? Então, fazer com que aquele diagnóstico não seja uma sentença de morte, mas sim um plano, tipo, montar um plano de ação para que preventivo. Eu sou da opinião, que eu gostaria de saber e me precaver, mas cada um tem a sua individualidade. Tem gente que não faz exame porque não quer saber o que tem, né? Então é muito particular e muito pessoal isso. Eu faço exame todo ano, daí eu vejo que não tem nada. Daqui eu não vou. E me diz onde é que tu faz os teus exames mesmo, que eu não estou sabendo. Eu só dou uma conferida assim, tá tudo certo. Tá? Nem médico não. Mas é legal A hoje. gente vai no médico, eles acham, né? Sempre acham uma coisinha. Mas é legal essa parte assim, sabe, de metabolismo, que a gente falou de doenças, Sim. né? Mas hoje tu consegue ver o teu metabolismo, qual é a tua aptidão para atividade física. Tu consegue ver, analisar num jogador, num atleta, se ele é melhor no ataque, se ele tem fibras musculares de explosão, que vão fazer com que ele se desenvolva melhor no ataque, ou então, se ele tem umas fibras musculares de, como é que eu vou te dizer, mais fortes, que daí são da defesa, no futebol, eu tô falando, né? Então, de impacto para altura, né? Um jogador de basquete, um jogador de vôlei. Então, tu consegue estudar. Eu sou apaixonada por isso, né? Eu sempre falo com o Marlise. Eu sou apaixonada por isso. Então, se tu quiseres te conhecer, hoje tem exames para tudo. Para tudo. Desde que tu, né? Onde que tu vai investir? Aonde tu vai... O que tu queres fazer com essas informações? Se eu for comparar com gestão, é bem isso, né? É o que eu quero fazer. Eu tenho que ter acesso à informação, né? O que eu faço com elas depois, né? Por exemplo, assim, a gente consegue ver se um atleta tem tendência a ter lesão ou não. Né? Então, até hoje se discute isso, né? Sobre se não é um preconceito em relação a isso. Porque tem times fazendo esses exames genéticos que, conforme o resultado, eles não contratam o profissional. É mesmo? Isso é uma realidade dentro do esporte hoje. Para evitar... Mas não depende também do estilo de vida da pessoa? Não, se tu tem uma herança genética, isso, Mas tu é mais propenso à lesão. Mas conta mais o estilo de vida ou a tendência genética? Conforme o percentual que tu tiveres. Hoje, por exemplo, né, tu consegue ver aquele caso da Angelina Jolie, né, com o câncer de mama ali, que ela tinha uma probabilidade. Ela forneceu no passado, né, os estudos onde ela tinha uma família. Ela se antecipou, né? Ela teve essa informação e onde o percentual dela era acima de 85%, né? E ela se antecipou a isso. Mas é por isso, é uma tomada de decisão. É sobre cada um fazer isso, não. o que vai fazer com essa informação. Não pesquisaria. Não, não precisaria, eu sei, porque tem uma possibilidade. Ué, a possibilidade não é uma realidade. Não, certeza. Mas hoje tu consegue ver de metabolismo, se tu tem tendência a ser obeso, porque que tem as pessoas que... A gente fala em obesidade, né? Mas tem as pessoas que pode querem moldar massa, e não conseguem. Pode moldar o comportamento com essa... Pode Ela... moldar o comportamento com essas informações, né? Sim. Para diminuir, talvez, o percentual de risco. Aí tudo bem, né? Enfim. É legal, é legal. É muita informação, né? É muita informação. É legal. Gente, para a gente fechar, como é que vocês veem o cenário atual e uma mensagem para novos empreendedores, para quem está começando por agora, assim? Que mensagem deixar? Que dica deixar? Né? O que vocês que já têm experiência, que já passaram por e contaram alguns dos perrengues aqui, o que vocês deixam assim de dica para quem está começando agora? Ou para quem está pensando em empreender, tá planejando esse futuro negócio? Eu vejo que tem que estudar o mercado para ver se é aquilo que tu queres oferecer para o mercado está pedindo. No meu caso, quando eu comecei a contato, eu percebi que havia uma necessidade. Né? Existia naquele momento só a internet discada para Criciúma. Então, tu tem que observar ao teu redor se está saturado aquilo que tu está pretendendo fazer, se o mercado está pedindo, tem que ter um pouquinho de observação disso, né? Ver se tu não vai botar uma coisa, um negócio que já está cheio, que já está saturado.
Este é um fator importante. Outra é se tu domina o assunto e se tu tem disposição para ir buscar informação sobre aquilo a qual tu pretende exercer, porque a gente precisa procurar ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Eu aprendi assim, que a gente é para estar entre os primeiros, né? Se não é para ser o primeiro, mas pelo menos estar na frente. E depois, assim, nem sempre vai dar certo na primeira vez. Continue tentando, tenta de outro jeito, tenta de um jeito novo aquilo que tu pretende fazer, né? Se tu tens claro que tu queres o teu propósito, vai ter muitas dificuldades, nós tivemos, né? Então, como foi o caso no nosso caso, acesso de escada não tinha uma perspectiva de acesso de rádio naquela época, e tu vai buscar novas opções, novas formas de fazer aquilo que tu te propõe, né? Então, não ficar sempre do mesmo jeito, tu tem que te adaptando àquilo que vai acontecendo, tem que estar mudando o mapa, né, para te atualizar e ver qual é o próximo passo. Não é fácil mudar quando precisa mudar, mas para quem quer empreender, tem que estar sempre de olho no que tem de novo no teu mercado, né? Naquilo que está acontecendo. Jaque. Para mim, o empreendedor, ele é uma mistura de a pessoa ter coragem com prudência, né? Tem que ir atrás do seu sonho, ir atrás daquilo, com a prudência de que, como eu vou conseguir isso? Qual é o meu planejamento, né? Eu vejo hoje, através da CIVA, que eu faço parte, Lucas, quanto mais fácil tá tu ter acesso às informações, né? O Sebrae, a própria CIVA, os próprios que a gente estava falando no início, né? Sobre cursos preparatórios, gratuitos, de boa qualidade. Então, eu vou atrás dos meus sonhos, mas fazer um plano para que isso dê certo. E não desistir no início. É difícil? Se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. Eu penso dessa forma, né? Então, não desistir, a gente tropeça. O dono da Durasa, de Braço do Norte, falou uma coisa que eu achei bem legal, eu já falei para ti, né, Marlise? Ele falou assim, ó, ou a gente ganha, deu certo, ou a gente aprende, né? Então, fez aquilo, a gente errou, pronto. Não desanima, vamos atrás de corrigir aquele erro e seguir em frente, porque a gente não vai ganhar sempre. Uhum. Então, aí que diz, a coragem com a prudência. Né? A prudência entra tu fazer o planejamento para conseguir isso. O sucesso é daquele que não desistiu, né? Exatamente. A Marlise, outra coisa, Marlise, que tu falou para mim, para mim era um tabu no passado, e que talvez tu nem saiba disso, mas que para mim, eu nunca gostei de fazer um desligamento de uma pessoa que trabalha comigo. Eu me sentia mal com aquilo, né? Eu sou bem coraçãozão, assim. E daí um dia tu falou assim para mim, ó, não se sinta assim. A oportunidade tu deu. A pessoa que não soube aproveitar a oportunidade. Viu como é legal a gente conhecer, conversar com outros. E ela é da área da tecnologia, para mim é da saúde, e eu uso aquilo. Mas sobre essa difícil tarefa de desligar alguém, eu penso o seguinte: se uma pessoa não está adequada naquele grupo, ela está fazendo mal para o grupo. E às vezes tem gente que está se esforçando, está se empenhando, está trabalhando, e vê do lado uma pessoa que não está, aquela pessoa está fazendo mal para o grupo. Então, eu não estou sendo justa com aquela equipe, com aquele grupo, se eu manter uma pessoa que não está correspondendo. Então, aí não é uma questão de ser boazinha, é uma questão de ser boazinha com aquele que funciona, né? Eu preciso ser legal com aquele que funciona, porque aquele que não está funcionando naquele lugar, ele está atrapalhando os outros. Ele está tirando uma vaga de alguém que quer fazer. Ô, Marlise, né? Eu acho que essa pessoa também é infeliz ali. Está fazendo o que não gosta. E como aprendi com uma pessoa que eu gosto muito também, que é um consultor nessa área empresarial,
o mercado trata de ajustar a pessoa. O mercado adequa depois. A pessoa, quando ela é demitida, ela tem que se revisar, né, se adequar e achar o lugar dela. Então, eu sinceramente, não me sinto muito mal, e se eu tiver que demitir alguém, é porque a pessoa não queria aquela função, né? Ninguém sai de casa para isso, mas se acho precisar, não pode ser uma Eu acho que, na realidade, a gente está fazendo um favor para ela. No primeiro momento, não vê dessa forma. É porque eu não vejo aquela pessoa, eu vejo o mal que ela faz, se ela está inadequada naquele lugar, o mal que ela está fazendo para os outros que estão na equipe. É assim que eu vejo. Ou às vezes até para o cliente, se ela não atende bem. Se ela não atende de alguma forma. E às vezes é uma pessoa que leva a marca da empresa, né? Sim. Aí assim, eu tenho pena dela, mas eu não tenho pena do cliente que vai ser atendido por ela, se ela é uma pessoa negligente, ou se ela é uma pessoa que não corresponde com aquilo que eu gostaria, a forma que eu gostaria de ser atendida. Então, eu concordo com você. Nesse sentido, não me sinto má. Mas esses são os assuntos das nossas caminhadas. Mas isso. É um aprendizado, assim. A gente tem mais uma amiga que vai conosco, né? Que também tem o seu negócio. A gente vai aprendendo. Trocando ideia. Sim. Trocando ideia. Troca de informações. É isso. E deu pra sentir, assim, nessa conversa com vocês duas, quão incomodadas vocês são. Incomodadas no sentido de não ver o negócio, não deixar o negócio parar. Não deixar o negócio... Tá sempre pensando em alguma coisa. Uma hora é uma coisa, outra hora aqui tem que desenvolver, ali tem que melhorar, lá tem que fazer alguma coisa nova. O que mais que eu posso oferecer? Que problema que eu posso resolver? Eu acho que a gente pode sempre mais. Eu acho que é isso que é a fórmula, assim. Tu pode sempre mais do que tu faz. O que move um empreendedor, eu acho que precisa ser o desejo de servir, né? Vontade de servir, que tu faz, porque assim, o resultado financeiro vem depois. Acho que tu tem que ter primeiro o propósito de servir. Era uma coisa que eu estava pensando no meio do podcast, você estava falando, e eu estava pensando isso e acabei não falando, mas não se falou em resultado financeiro até agora. Inova aqui, faz lá, melhora aqui, por trás dessa inovação de lá, manda liga essa internet lá naquela comunidade, leva aquele exame lá para Europa, e depois vê o resultado financeiro, vai vir. Mas é porque eu acho que isso traz daquilo que é apaixonado por aquilo que faz. A gente consegue, Lucas, assim, né, a Marlise, mas assim, a gente consegue exames gratuitos, caros, a gente vai atrás para pessoas, eles também têm um custo, sim, né? Então, mas a gente consegue, em algumas situações, preço de custo, às vezes consegue gratuito para as pessoas de baixa renda. A gente tem parceria com a Casalar aqui e com a Casa da Fraternidade, né? Então, a gente procura ajudar, a melhor maneira de ajudar, né? E procura, sai até dos parâmetros a gente usa o nome do laboratório para conseguir alguns benefícios em laboratórios maiores, né? Desde que a gente não pode fazer para todo mundo, né? Tem uma justificativa para aquilo. Queremos saber mais para mais. Né? Então, trazer isso. Vamos caminhar. A gente tem parceria com a PAI, de várias cidades. Então, trazer as possibilidades, né? Legal. Jaque, obrigado. Eu que agradeço. Espero ter contribuído de alguma forma, trazer um pouco da minha experiência, da minha história, para que as pessoas possam, de alguma forma, ir atrás do seu sonho. Não é fácil, né, Marlise? Mas a jornada é boa. A jornada é boa, né, Marlise? Obrigado, Marlise. Para mim é um grande prazer sempre poder ajudar de alguma forma. A gente está aqui conversando também. Acaba sendo um encontro com a minha amiga, né? E com o meu mais novo amigo aqui também. Não, meu amigo é meu vizinho ainda. Meu vizinho. Se ela me vê quase todo dia. Todo dia. Obrigado, viu, gente? E você que acompanhou mais essa edição da SilvaCast, muito obrigado pela sua companhia. Reforçar sempre o convite para que você fique sempre bem informado sobre tudo aquilo que é feito pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense lá no @asilvaararanguá.